Vamos explicar. O Vasco empatava por 0-0 com o América em Minas Gerais, quando no finalzinho do primeiro tempo, um lance envolvendo o Maidana, o jogador do América, deu uma entrada no atleta do Vasco, o bandeirinha deu lateral, o árbitro deu lateral, o VAR chamou para dar aquela conferida, e na hora de conferir, havia um gesto, vou até usar a expressão do Paulo Nunes, que comentava a partida, um gesto de gatilho. Ele, como ex-atleta, identificou um movimento do braço do jogador do América que atingiu o rosto do vascaíno. Acabou sendo expulso e gerou uma baita polêmica. Alfredo Loeblin, comece pela expulsão. O que você achou dela? Bom dia. Bom dia, sempre um prazer falar com você. Tiago, PVC, um grande abraço aos amigos que nos acompanham. Eu achei a expulsão injusta. Primeiro, porque eu tenho que me basear no que diz o protocolo de VAR. O protocolo de VAR diz que o VAR deve intervir em lances fora do campo visual do árbitro e em lances de erros grosseiros. Eu não vejo em nenhum momento, respeitando a opinião do Paulo Nunes, eu não acho que há o gatilho, que há cotovelado. Eu acho que há um movimento de braço. O problema todo, gente, estão criando muita subjetividade na interpretação da regra. Ela é tão mais simples. É como a história bizarra agora do toque nas costas. O que dizia a regra? Não pode usar cotovelo, braço, peito nas costas do adversário. Hoje o árbitro tem que julgar se aquilo foi suficiente para derrubar. Vocês não, né? Eles estão criando mecanismos, ok? Que está ficando muito subjetivo. Eu consigo justificar a expulsão e consigo justificar a não expulsão em cima de textos que estão sendo lançados. Para mim, há um equívoco. Tanto na interferência do VAR, não é um erro grosseiro, na minha visão, ok? O árbitro estava olhando, o assistente estava do lado. Hoje ele tem intercomunicador. Então, assim, já tivemos N casos assim no campeonato, mas eu acho que é um erro grosseiro. Eu não expulsaria o Maidana. E aí, PVC? O ponto central da reclamação do Marcos Salum e da reclamação do América é menos. Eles vão ao encontro do que está dizendo o Loeblin, mas além disso, o que eles estão dizendo é que há jogadas muito semelhantes que não são punidas com cartão vermelho, como no caso de Vasco e Fluminense, quando o Vasco não foi punido com cartão vermelho numa jogada semelhante. Eu concordo com o Loeblin, principalmente sobre o caso da intervenção do VAR. Se o lance é de interpretação do árbitro e se o árbitro está de frente para a jogada e o bandeira mais ainda, como a foto mostra, o trio de arbitragem no campo é suficiente para interpretar a jogada. Então você não precisa chamar o VAR para você, a não ser que você diga para o árbitro que aconteceu algo que ele não viu. Por exemplo, ele deu um gatilho com o braço esquerdo, não com o braço direito. Você não viu que o braço esquerdo dele pegou no rosto, no nariz? Não, também não vi, né? O braço esquerdo está pro lado do campo, está longe do jogador. Mas digamos que ele tivesse visto isso e o árbitro não viu, ele vai dizer, aconteceu tal coisa, você não percebeu. Aí sim, mas não é o caso dessa jogada. Está de frente para o bandeira, que é parte do trio de arbitragem que está no campo. Mas o Salum discute muito o fato de, em Vasco e Fluminense, ter tido uma jogada muito semelhante que não foi punida com cartão vermelho. Permitam-me só colocar uma pimentinha aqui. Eu observei nesta jogada que o bandeirinha está olhando a disputa embaixo. E o árbitro eu realmente não vi dentro desse quadro, quando eu vi a jogada por algumas repetições. No caso do VAR, entender que era um lance claro para expulsão, no caso seria, entendendo que é um erro grosseiro, não tem que chamar do mesmo jeito? E aí eu acrescento, Loeblin, a partir do momento que chama, o árbitro acata ou não, certo? Por que você acha que o bandeira está olhando para baixo? Porque nessa imagem ele está olhando para baixo. Nessa imagem que nós estamos vendo agora, ele está olhando para baixo. E o gesto dele, quando tem a jogada, ele faz assim e diz, não foi nada, pode seguir. Eu entendi, posso estar errado, que ele estava olhando a disputa embaixo para ver se não havia falta da perna. Eu acho que ele está de frente, eu discordo de você, eu acho que ele está de frente para o quarto todo. Isso. O PVC, Thiago, os árbitros assistentes são treinados com o mesmo treinamento que é feito com pilotos de Fórmula 1 em relação a campo visual. Ele é treinado para utilizar, por mais que ele esteja olhando embaixo, ele é treinado. Ele está 1 metro do lance.
Ele está vendo sim a parte de cima. Entende sua colocação, Thiago, mas discordo dela, ok? E quero lembrar aos senhores, o VAR não é um instrumento decisivo, ele é um instrumento informativo. E quando aparece nos estádios, por exemplo, lá, decisão não impedimento, ela passa ao torcedor, tá certo? Que quem definiu que não está impedido é o VAR. E quem vai marcar se tem impedimento ou não é o árbitro. Não tem como assistente não ver, mas nem que fosse o Steve Wonder, para não ver esse lance, gente. Não tem como. Então, na minha visão, a interferência do VAR nesse lance, ela fere completamente o protocolo de VAR, o da FIFA. Não o nosso, que o nosso já abrasileirado virou uma bagunça. Mas o protocolo de VAR da FIFA, no lance desses, o pessoal do VAR seria afastado. Loebelin, por que você diz que o VAR aqui brasileiro foi abrasileirado e virou bagunça? O que você enxerga que caracteriza essa distorção em relação à origem do VAR na ideia da FIFA? O PVC acabou de falar com propriedade, é isso mesmo. O VAR não é para entrar em lance interpretativo. O protocolo de VAR, ele começa com uma frase que eu acho que é fantástica. É o mínimo de interferência com o máximo de eficiência. E no Brasil, o VAR apita o jogo. Você pega o jogo do Daronco, o Daronco não apita mais futebol. Ele passa o jogo conversando com o VAR. Pode perceber. Então, nós temos árbitros que estão se escondendo. E eu concordo com você, Thiago, que olha, se coloca a situação do árbitro. Ele viu um lance só no campo, com uma imagem só. Aí o sujeito do VAR, que muitas vezes não apitou nem o Lari Madureira, que gostaria de apitar o Lari Madureira, mas hoje ele comanda o VAR. Ele está apitando o jogo lá em cima, ó. Para mim foi falta, dá uma olhada. E se você ouvir os diálogos da cabine de VAR, são bizarros. Para mim não foi, para mim foi, para mim não foi, para mim foi. Ó, olha. É isso, não é mesa redonda. É isso mesmo. Não é mesa redonda, né? Cabine de VAR. Isso, o VAR está apitando o jogo. Quando o Marco Paulo Del Nero era presidente da Federação Paulista, eu estive na sala dele. É pena que eu não protocolei, senão eu estava milionário. E eu falei assim para ele, doutor Marco, vamos colocar um árbitro de cabine, mas no molde do futebol americano. Ou seja, tem que ter sim o desafio do treinador. Tem que ter. Esse erro é tão grosseiro, por exemplo, esse erro, na minha visão. Como é que o América não pode questionar isso daí, fazer um desafio? E outra coisa, o VAR tem que ser uma pessoa. O PVC está na cabine de VAR, ele tem as 4, 5 imagens dele, e ele vai tomar decisão. Agora tem VAR, VAR 1, VAR 2, analista de VAR, observador de VAR, analista da coxinha que deram para o cara do VAR. Não dá, gente. O futebol, que era um negócio de 3 pessoas atuando, árbitros e assistentes, vocês têm 8 no jogo hoje. Não tem como acertar, não tem como. Não é isso que diz a FIFA. Agora, na minha visão, e falei isso para presidentes de clube, inclusive, né, clubes grandes da Série A culpa é deles. Porque vai terminar o campeonato, ninguém vai fazer nada. Ano que vem, a informação que eu tenho é que o CNM dificilmente continua. Essa é uma informação que eu tenho. Dificilmente ele continua. Opa. Mas não é colocar o Zezinho, o Guinho, o Luizinho. Não adianta fazer a reunião com os clubes, olha, vai ser assim, vai ser assado. Alguém tem que perguntar assim, dá licença, eu sou presidente aqui, sei lá, do Volta Redonda, eu queria saber por que não é usado rigorosamente o protocolo de VAR no Brasil. Só isso. Agora, só vou voltar para um ponto anterior, e acho que a CBF foi bem na punição ao João Martins, mas não foi bem por se omitir em todos os demais casos. Não dá para, uma vez por semana, alguém dizer que o campeonato está suspeito porque tem um sistema que é a favor contra o bicampeonato, como disse o João Martins, ou que isso aqui é roubo, ou que isso aqui é que é roubo, como disse o Marçal em resposta ao Abel Ferreira, ou o Marcos Salum dizer que tem o sistema Salva Vasco, ou que o outro vai dizer que é o sistema Salva Santos. Vou voltar para esse ponto. Isso aqui é Bruno Lage, Filipão, Abel Ferreira, João Martins, Marçal, Marcos Salum. E não foi. Estou deixando gente de lado que não estou lembrando de memória agora. Mas numa sentada eu falei 6 casos. Ou você acredita na lisura do campeonato, ou você não acredita. Acho que a questão do CNM, da maneira como ele está fazendo os vídeos, embora fique muitas vezes um sistema mesa redonda, é didático
é importante que se faça. Não pode ser corporativista. Você dizer assim, não, o árbitro foi bem, e nem sempre foi. Né? Houve momentos de discussões, de discordância em relação ao que se ouviu, no caso de Palmeiras e Vasco, por exemplo, que todos os comentaristas de arbitragem julgaram um dos erros mais graves do Brasileirão e a comissão de arbitragem julgou acerto. E aí não tem uma discussão se você tem... Porque o comentarista de arbitragem falou uma coisa que a comissão de arbitragem tem que concordar. Ela tem total liberdade de discordar, ela tem que acertar. Ela tem que entender e acertar e dizer didaticamente o que ela espera da arbitragem. Acho que esse campeonato aqui, posso estar sendo generoso, está melhor em termos de arbitragem do que outros, mas tem muita coisa para melhorar. Loebelin, eu quero explorar essa sua declaração. Eu já ouvi de ex-árbitros que o CNM está se expondo demais ao fazer essas explicações em vídeo e que às vezes as explicações não são convincentes e naturalmente dá uma queimada na imagem dele e ele é o chefe de tudo. É por aí que vai a sua informação, a sua sensibilidade de que haverá uma troca no comando da arbitragem no ano que vem? Não, veja, eu concordo 100% com o que o PVC falou, ok? Só quero lembrar o seguinte, nós temos erros de fatos e erros de direito. Então, eu sinto no CNM uma preocupação muito grande quando ele faz um vídeo, que eu acho que ele pode ser, sim, muito produtivo para o futebol, mas ele tem que tomar um certo cuidado para não transformar um erro de fato em um erro de direito, para nenhum clube prejudicado entrar na justiça. Porque o que o PVC falou com propriedade é o seguinte, quando é a meu favor, como foi o caso, quando foi a favor do Palmeiras, estou citando o Palmeiras aqui, por exemplo, tá? Mas olha, tem um sistema, tem um esquema. Aí quando quando foi contra. Quando é a favor do Palmeiras, como foi contra o Vasco, aí todo mundo se cala. Então, ou nós trabalhamos em prol de uma melhora da arbitragem e melhora de futebol, ou não tem condição. A informação que eu tenho é que a pressão sobre o CNM está muito grande, tá? Tem gente trabalhando nos bastidores, sim, querendo cargo, que é uma coisa natural até, por mais absurdo que possa falar natural, mas tem gente trabalhando para pegar o cargo, ok? E está pegando muito mal junto aos clubes essa questão corporativista. E realmente nós tivemos erros de arbitragem no campeonato que não tem como você justificar que o árbitro acertou e o CNM quer tentar defender o árbitro. Não tem como. Agora, se há esquema, eu concordo com o PVC, então não participa. Porque se você... É igual a Mega Sena, eu não jogo na Mega Sena. Aliás, Mega Sena é tudo combinado, é tudo mutreta, mas o cara vai fazer a fezinha dele. Então sai do futebol. Sai do campeonato. Agora, colocar isso daí, jogar para a torcida, como foi, e o Juninho também jogou, acho que de forma infeliz, acho que os dois vão para o tribunal, e o que vai acontecer, todo mundo já sabe, vão ser punidos, depois vira 5 jogos, vão virar 3. Oi? Depois tem efeito suspensivo, é isso? Não tem cabimento. Agora, que eu acho que o CNM poderia estar numa condição melhor, e eu quero lembrar aos senhores o seguinte, o grande problema da arbitragem nacional não está nas comissões de arbitragem dos estados. O grande problema está nas escolas. As escolas de arbitragem das federações são compostas muitas vezes por escolhas políticas, não escolhas técnicas. Os candidatos que estão buscando é tipo Daronco, querem o cara na televisão bombadinho, fortinho, quando nós temos no Brasil, e eu disse isso ao Reinaldo Carneiro Barros da Federação Paulista, nós temos no Brasil a melhor escola de todas, que é a várzea, com garotos que não podem pagar um curso de arbitragem. As federações estão ricas. Botem pessoas para ir na várzea. Vê um garoto de 15, 16 anos, que ele não sabe apitar tudo, obviamente, porque ele não teve estudo técnico, mas ele tem nível para poder aprender. Paga uma bolsa de estudo para esse garoto. O que vai custar para uma federação paulista, carioca, gaúcha? Agora, se for para buscar árbitro em academia, gente, ou se for para buscar, para agradar o politicamente correto A, B ou C, fica difícil. Eu acho que tem que mudar, é a base. Nosso problema não está nas comissões de arbitragem. Nosso problema está na determinação, na escolha dos candidatos nas escolas pelo Brasil. Bom, Loebelin, pegando esse gancho, perdão, da troca do CNM que pode acontecer, eu te faço uma pergunta que eu quero que você me responda de duas formas. Uma com a sua opinião e a outra se você tem algum tipo de informação. Há chance da arbitragem brasileira ser comandada por um estrangeiro? E dentro disso, eu quero a sua opinião. Você gostaria de ver isso? Eu acho que a chance é zero. E eu acho que nós temos gente aqui no Brasil com capacidade, com história. O próprio CNM tem uma história na arbitragem maravilhosa.
Ele foi um árbitro aqui em São Paulo, não foi, eu não coloco ele ele foi da minha época. Eu não coloco ele entre os 5 top, porque todo mundo de fora vinha apitar em São Paulo. Então você tem aqui, vinha Sidraque, vinha Márcio Rezende, vinha Antônio Pereira, vinha Dacildo Mourão, vinha Simon, tinha o Loeblin. É difícil ser 5 nessa lista aí. Não é brincadeira, não. Mas assim, eu acho que nós temos gente no Brasil com competência para isso. E vi uma entrevista do presidente da CBF que me pareceu que é um assunto que ele está preocupado. Tá? Agora, fazer investimento em arbitragem não é fazer reunião nacional, uma videoconferência de 2 horas, todo mundo bonitinho de uniforme, levar para a Granja Comari. Você precisa, a primeira coisa, determinar. Alguém a FIFA fala assim: eu tenho 200 perguntas aqui. Qual é essa? E cumprir aquilo que a FIFA diz. Só isso. Nós não podemos. O Brasil está legislando em regras. Peça para alguém da CBF mostrar. Eu quero que a CBF mostre para alguém, para vocês que são jornalistas. Onde é que está escrito que é permitido um toque de braço nas costas do jogador e que aí o árbitro tem que dizer se foi suficiente para derrubar ou não? Pede para mostrar. Pede para mostrar onde é que está escrito no protocolo de VAR que num lance como ontem, interpretativo e dentro do campo visual do árbitro e do assistente, o VAR tem que chamar. Pede para mostrar. Não vai te mostrar porque não tem. Nós estamos criando no Brasil o VAR brasileiro, que eu chamo de Frank VAR, porque ele é cheio de pedaços. O que interessa eu faço, o que não interessa eu não faço. PVC, você gostaria de ver, atuando no Brasil, árbitros estrangeiros? Não digo nem no comando da arbitragem, mas assim como houve essa história de que vários técnicos estrangeiros passaram a dirigir clubes brasileiros e o futebol nacional mudou, você acha que a arbitragem poderia passar por um processo semelhante, teria um impacto positivo? Acho que não é esse o problema, Thiago. É só lembrar do Castrilli. O Sandor Pool veio para cá, apitar Santos, Palmeiras e Corinthians. O Castrilli foi uma tragédia. Então, assim, eu acho que os melhores árbitros hoje... Onde é que o VAR funciona? O VAR funciona na Inglaterra e na Alemanha, porque os árbitros são bons. Por que o VAR funciona na Inglaterra? Porque os árbitros são bons. Então, o VAR só entra para corrigir coisa gravíssima, como foi 3 semanas atrás o jogo Arsenal e Manchester United. Agora, a gente é uma doideira você pensar que o Brasil não tem competência. O Brasil exporta dirigentes de futebol, o Brasil tem o Daronco, que não está num bom momento, mas apitou bem a primeira final da Copa do Brasil, foi apitar jogo na Arábia Saudita. O Brasil exporta jogador, o Brasil não exporta técnico. O Brasil importa técnico, jornalista, tem um monte de comentarista estrangeiro, que é justo. O cara que tem que prevalecer é competência. Não é... E o ponto central... Assim, eu sempre lembro de uma frase do Armando Marques que atrapalhou muito a trajetória do Loeblin. Mas o Armando Marques dizia: a arbitragem brasileira mudou muito. Hoje os árbitros são péssimos, mas são honestos. Mas PVC, e ele falou uma outra frase que a imprensa caiu em cima dele de pau, você vai lembrar disso? Quando ele falou: há faltas que você marca e faltas que você não marca. E essa frase, em nenhum momento ele diz para você ser desonesto. O que ele diz é que existem jogos e jogos e momentos dentro do jogo. Que o árbitro, de repente, eu estou metendo o pau no Brown. O Brown fez uma grande arbitragem São Paulo e Flamengo. Aí o cara fala assim para mim: olha, mas ele começou a marcar umas faltinhas. Ele tem que segurar o jogo no começo. E aí ele vai soltando de acordo com o jogo que tiver na mão dele. Tem técnica de arbitragem. Então, o que eu só não gosto, e acho que é um absurdo, é o Brasil achar que ele tem o direito de mexer no protocolo de VAR. Porque a FIFA mandou fechado. A FIFA não mandou para você atualizar de acordo com a sua necessidade. E no Brasil está acontecendo isso. Nós estamos tendo jogos onde o VAR, pelo brasileirismo, ele interfere em lance que não tem que interferir, como na minha visão é o caso de ontem. Loeblin, você disse uma frase que me deixa arrepiado porque eu não sou árbitro.
Essa história do árbitro segurar o jogo me deixa maluco. É o que mais me incomoda. Mas, como eu disse, eu não sou árbitro, eu não sei o que, que acontece se o árbitro simplesmente deixar a bola rolar. Porque claramente os árbitros brasileiros seguram a partida. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que, seguindo seu raciocínio, que eu não estou dizendo que está errado, seu raciocínio eu respeito. Você tem que apitar Jaboticabal e Inter de Bebedouro, igual apitar Flamengo e São Paulo? Segundo seu raciocínio, é isso. Não é. Não é. São jogos diferentes, Sim. que técnicas de arbitragem diferentes, em momentos diferentes. É tudo diferente. Sim. A regra é a mesma. Nós tivemos aqui, o PVC lembrou dos árbitros que vieram de fora aqui. Nós tivemos um árbitro que veio aqui, aprendi muito com ele, chamado Julio Matos, um uruguaio. Na época, a Federação Paulista trazia árbitros aqui. O Julio Matos falava assim: arbitrar é pensar. Arbitragem não é matemática. Essa é a grande dificuldade. Não estou dizendo, repito, respeito o teu raciocínio, Thiago. Que talvez seja assim, tem que apitar tudo igual. Tudo... Não é assim. Não é assim. Você vai ver a Libertadores, por exemplo. Vocês são especialistas. Os árbitros, principalmente uruguaios e argentinos, o pau come na Libertadores e vai sair um amarelo aos 35 do segundo tempo. Porque ele entende que se ele fizer uma técnica que ele vai começar a amarelar de começo, ele vai ter um jogo com 3, 4 expulsos, que é uma coisa que não agrada a Conmebol. Então, a instrução que eu recebi enquanto árbitro FIFA para jogos internacionais, ela era diferente do que eu recebi aqui no Brasil. Então, olha que loucura. Eu precisava apitar domingo em cima com umas instruções, viajava quarta-feira para a Bomboneira para apitar com outras instruções. É complicado. Por isso que eu fiz a ressalva que eu não sou árbitro. Se eu fosse árbitro, talvez desse tudo errado na minha partida, mas na minha cabeça, sabe o que é, Loeber? Quando o Klaus é assim, o Braulio é assim, o Daronco é assim, menos de 10 minutos de jogo, o cara já foi conversar com o banco, claramente ele segura o jogo. Vou dar um outro exemplo. O Daronco faz isso sempre. Vai ter uma substituição. Ele espera o jogador, a bola saiu para a lateral, ele espera o jogador ir lá, pegar a bola com o Gandula, vem até a marca, a hora que ele vai bater o lateral, ele para fazer a substituição que já estava armada, e o tempo de jogo vai indo embora. Mas é o que eu digo, eu não sou árbitro, talvez se ele deixasse o jogo rolar, chegasse num ponto em que ele perde o controle daquilo, e aí ele começa a ter que expulsar porque a coisa desandou. Por isso que eu insisto, eu não tenho a técnica de arbitragem. Eu vendo como um apreciador do futebol, para mim tinha que apitar tudo igual. Igual o PVC defende essa tese, né, PVC? Tô brincando. Eu acho que, assim, uma coisa que voltando ao lance de Vasco e América, de América e Vasco de ontem, quando o Marcos Salum diz e reclama com razão, e eu usei uma palavra diferente da que o América usou, lances semelhantes em América e Vasco com lance semelhante de Vasco e Fluminense. Porque os lances não são iguais. Não adianta você falar assim, teve uma jogada igual. Não, a jogada não é igual. A jogada nunca é igual. O cara entrou na diagonal, o outro está vindo por trás, o outro está vindo de costas. As jogadas não são iguais, elas são parecidas. E por serem parecidas, muitas vezes elas não vão ter decisões iguais. Até porque o árbitro, muitas vezes, não é igual. E mesmo quando o árbitro é o mesmo árbitro, o ângulo de visão dele pode ser diferente, já tornou a coisa diferente. Eu não estou dizendo com isso que não possa existir desonestidade. Pode ter médico desonesto, advogado desonesto, jornalista desonesto, árbitro desonesto. Agora, para você partir do princípio da desonestidade, de que há um sistema, de que está querendo salvar o Vasco, prejudicar o América, condenar o Coritiba, libertar o Santos, você precisa ter prova. Se você desconfia neste nível, não consegue provar e continua desconfiando, retire-se. Porque não faz sentido você jogar toda semana a credibilidade da indústria, no caso do futebol, no lixo. Concordo plenamente, PVC. E com todo respeito ao América, este argumento, nesse momento, é pueril. Porque se há um esquema para salvar o Vasco, por que ele não foi aplicado na única derrota do Vasco nos últimos jogos contra o Palmeiras?
que o Vasco foi prejudicado. Se há um esquema contra o Palmeiras, por que não foi validado o gol do Vasco contra o Palmeiras? Os argumentos, eles se acabam no mínimo de raciocínio, né, Loebling? Eu acho que mais do que isso, né? Eu concordo com o PVC 300%. O que eu acho é que estão jogando para a torcida. Da mesma maneira que o Palmeiras jogou, que o Botafogo jogou depois, né? Agora o América. Quer dizer, há uma tendência a justificar algumas incompetências do lado mais fácil, que é a arbitragem. O que eu acho que, se eu comando a arbitragem brasileira, e eu sei que isso está acontecendo, eu tenho que ter mecanismos, ok? Para poder mostrar que não é isso. Concordo com o PVC. Então sai fora, amigão. Você acha que tem uma questão contra o América? Sai fora do campeonato, é simples. Agora, óbvio que o CNM ouviu isso. Então, o que o CNM vai fazer hoje para mostrar que isso não existe? Vai soltar um vídeo, vai mostrar que para ele teve um gatilho, entendeu? Que para mim, a cotovelada está mudando só o nome, mas enfim. Eu acho que você tem que criar mecanismo para evitar isso daí. Tá certo? Ligar para o árbitro hoje, fazer uma videoconferência, na minha visão, tá? O árbitro do jogo, o assistente que está ali de frente e o VAR. O que vocês viram nesse lance? O árbitro, eu não achei que foi. O árbitro assistente, eu também achei que não foi. Tá bom. E por que você chamou, VAR? Se os dois... Não diz que não pode chamar quando os dois estão perto? Você chamou por quê? O que não pode é só fazer um vídeo. Olha, nós vamos fazer... Não! É necessário você atuar, tá certo? E fica muito fácil para o CNM. Olha, eu estou afastando o Wilton num jogo. Tá afastado. E aí ele? E os clubes não cobram o presidente da CBF? E a comissão da arbitragem, como é que é? Porque daqui a pouco, gente, o jeito tá tão esculachado o negócio, se chegar no final do ano, sair o CNM e colocar o Tiririca para cuidar da arbitragem brasileira, você não vai encontrar um clube que vai questionar. Tem que questionar. Por que ele saiu da Conmebol? Ele fez um bom trabalho na Conmebol, mas teve um desgaste natural e saiu da comissão da arbitragem da Conmebol. Está dando certo no Brasil ou não está? Tá bom, não está. Qual é o perfil que nós queremos comandando a arbitragem? Eu tive na comissão de São Paulo. Eu tenho um perfil muito rígido. Eu acho que dificilmente seria convidado para ir para a CBF. Mas nós temos ex-árbitros, tá certo? Que seriam muito competentes. O Antônio Pereira foi um dos árbitros mais inteligentes que eu vi na minha vida. Sidraque Marinho, outro cara, chama o cara e fala para ele o seguinte, ó, você vai assumir. Quanto tempo você precisa para melhorar? Eu preciso de 2 anos, eu preciso de 1 ano, porque não vai ser do dia para a noite. E fazer um trabalho junto ao torcedor. Porque o PVC, quando ele fala isso, né, que o time não está satisfeito, sai, é isso mesmo. Ele está denegrindo não só o futebol brasileiro, como a arbitragem brasileira. Ele está dizendo o quê? Que é ladrão. Não tem outra palavra. Olha, nem esquema... o clube. Eu acho que o clube é difícil de sair, mas individualmente as pessoas podem sair. Eu acho que o Marcos Salum é muito bom dirigente. O Marcos Salum é um dirigente honesto, mudou a cara do América, mudou o perfil do América. Agora, o que eu estou dizendo é, conceitualmente, se você julgar que você está sendo prejudicado, roubado, entre aspas, e você não tem prova, e você sistematicamente julga isso, então você se retira. Eu não quero que as pessoas boas vão embora do futebol. Não, acho que as pessoas boas têm que ficar no futebol. Mas a gente tem que trabalhar para melhorar o futebol. E tem muita coisa para melhorar. O América não é um dos clubes que eu atendo, tá? Não pode dizer quais são, porque tem uma questão contratual de sigilo, né? Nenhum clube da Série A quer dizer que precisa de um consultor de arbitragem, quando ele deveria conhecer regra desde todos os jogadores, todo mundo. Mas eu tenho ótimas informações dele. Só que quando ele fala isso, tá? Eu acho que ele joga contra não só o América, não só contra o campeonato, mas contra ele mesmo. Porque um dirigente hoje de SAF, um dirigente moderno, ele tem que entender que não é dessa maneira que ele vai ajudar o futebol. Pô, Noé, vai estar caindo o América e tem que falar. Então ele tem que falar também quando o América for. Porque o que eu esperava? Vou fazer um parâmetro aqui. Quando aconteceu Palmeiras e Vasco, tá? Eu esperei que o Abel Ferreira fosse chegar na coletiva e falar o seguinte, olha, é isso que eu estou falando. A arbitragem está ruim como um todo. Hoje o Palmeiras foi favorecido, mas lá atrás ele foi prejudicado. Não dá para o dirigente falar só quando é seu favor. Perde a credibilidade. O América é evidente.
em todas as rodadas do campeonato, teve alguma coisa que ele foi favorecido. Então tem que chegar e falar assim, tá vendo? Hoje eu fui favorecido, eu não quero isso. Porque senão não dá, gente. Fica muito subjetivo e vira papo de boteco, desculpe. Tá certo. Loeblin, obrigado pela sua participação. Eu não vou esperar você sair para falar, eu vou falar com você aí daqui. PVC, eu acho que o Loeblin gostou daquela encarada do Cristiano Ronaldo no Daronco, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa com você, viu? Sabe com quem encara, né? Porque eu não gosto dessas coisas, não. Comigo não rolava essa parada, não, entendeu? Mas foi assim, foi uma boa arbitragem. O PC tem razão. Foi uma boa arbitragem. Né? Um outro país, não conhece o estádio, uma outra cultura, acho que foi uma arbitragem boa, assim. Mas não gosto do que ele está fazendo no futebol brasileiro, apitando o jogo inteiro, conversando com o VAR. Concordo. Legal, eu só não podia deixar passar porque a cena foi muito engraçada. O Daronco foi apitar o jogo lá no Campeonato Árabe, no Campeonato Saudita, e aí o Cristiano Ronaldo chegou para cima dele e a rede social explodiu. Foi todo mundo ao delírio. E o Loeblin dá umas cornetadas aqui no Daronco, eu não podia deixar essa passar. Valeu, Loeblin, obrigado, viu? Olha aí. Que é isso, rapaz? Punho cerrado, esse detalhezinho eu não tinha pegado aí, nem PVC. Ele não está ameaçando, ele está conversando. Ele só foi com o braço mais. A foto é sensacional, né? Ó, a cabecinha baixa, assim, não, sim senhor, sim senhor. E aí a conversa é em português bem claro, né? Valeu, Loeblin. Um abraço, obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês.